Muito bem, há tanto tempo eu cobri o Congresso Nacional e fala-se, né, e já falava naquele tempo, 15, 18 anos atrás, Daniel Santana, Desirê Penalva, vou começar com ela, sobre reformas. Reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa. Na sua opinião, Desirê, essas reformas, elas vão sair do papel? Com certeza, pelo menos eu tenho um otimismo e uma esperança de que saiam, sobretudo a reforma administrativa, que é a mais importante para que a gente consiga ter a reforma tributária, porque se a gente não tiver o enxugamento da máquina pública, é impossível que a gente modifique a forma da gente cobrar tributos, né? E uma das coisas que é importante que a gente traga aqui sobre a reforma administrativa é que não adianta nada que a gente fale sobre reforma administrativa se a gente não falar sobre fim de super salários e fim de privilégios. Esses privilégios desses grandes salários no Brasil custam 2,6 bilhões de reais ao pagador de impostos. Então, é o maior símbolo de desigualdade, porque na iniciativa privada é impossível que essas pessoas recebam esses salários tão altos, custeamos esses grandes, vamos dizer assim, servidores públicos, e não aqueles pequenos que trabalham, que recebem um salário às vezes muito abaixo do que deveriam. Está falando de super salário, isso deve realmente ser levado em consideração na reforma administrativa, torcendo para que ela saia. Daniel Santana, essa reforma sairá do papel? Você acha importante a reforma administrativa? Acho fundamental. Aliás, em meio à pandemia e nos últimos 2 anos, obviamente, 1 ano e meio, obviamente, o tema tem se polarizado com relação às questões da doença. Algumas reformas importantes que já aconteceram e que vem acontecendo. A gente teve a reforma da Previdência, que foi uma reforma importante do governo federal. Essa reforma administrativa, não só para equilibrar as contas públicas, mas também para você preparar o país para uma outra realidade, né? Uma realidade diferente daquela que a gente vivia, porque é um país muito grande, em que a gente tem uma população que vai passar necessidades com relação à economia nos próximos anos. Você precisa ter dinheiro em caixa, você precisa ter um governo que tenha condições não só de trabalhar para sanar os problemas que vão vir daqui para frente, assim que a gente passar por esse período mais crítico de pandemia, mas que possa preparar o país para o futuro também. Então, acredito que é uma reforma positiva. O que pude ler sobre os pontos que devem ser mudados, devem ser alterados, são pontos que eu acho que são importantes e fundamentais. Espero que realmente isso passe e que a gente possa continuar tocar próximas reformas que o país ainda precisa. Jean Lopes, você é a favor da reforma administrativa, especialmente desse texto aí do governo federal, em conjunto com o Congresso Nacional, que com certeza fará alterações? Não, sou a favor totalmente. Penso, inclusive, faltam outras reformas dentro da reforma principal. Rafael, são muitas as reformas necessárias que devem passar pelo Congresso, a administrativa, a tributária, a fiscal, a política. Porém, o Congresso atual não está muito com vontade de fazer essas reformas tão necessárias. Já foi um milagre o governo federal ter conseguido a reforma da Previdência, e mesmo ela não tendo saído da forma melhor, pelo menos saiu e com coisas boas. Na questão em discussão, que é a reforma administrativa, para mim o mais importante é acabar com essa indecência que é a garantia de emprego, a estabilidade de emprego. Isso, ao longo dos anos, ao longo das décadas, o Estado brasileiro, e eu falo do Estado federal e dos estados da federação, foram aparelhadas, sobretudo pelo esquerdismo, pelo petismo, e hoje o que há são milhares, dezenas, centenas de milhares de funcionários públicos que fazem apenas militância dentro dos órgãos federais e estaduais, sabem que dificilmente perdem seus empregos, não trabalham com eficácia, são, em sua maioria, pessoas sem nenhum tipo de comprometimento com o trabalho, com a questão para a qual são designados. Apenas fazem militância e eles não podem ter mais direitos que o cidadão comum. Ou seja, se for bom profissional, deve ser mantido no emprego, se não, deve sair, simples assim.
Ok, eu sei que a Desirê pediu a palavra e eu vou passar agora para o Martiniano Cavalcante, vai falar a primeira vez sobre esse assunto, daqui a pouco a Desirê Penalba. Rafael, Pois pode não, passar Martiniano? para ela. Pode passar para ela. Depois eu falo, sem problema. Pois não, Desirê? À vontade. Não, na verdade, não chamei a palavra, não. Pode falar, Martiniano, sério. Eu só estou reiterando tudo que o Jean Lopes falou, eu concordo com ele. A gente precisa, sim, ter uma reforma administrativa que contemple todas as questões que atrapalham um funcionalismo público de qualidade, né? E concordo com ele. Pode falar, Martiniano. Pois não, Martiniano? Obrigado. Veja, a primeira coisa que eu quero pedir a você que está nos acompanhando, faça uma busca comparativa entre o número de servidores públicos do Brasil, na Argentina, no México, na Alemanha, nos Estados Unidos, em países de variados espectros e níveis de desenvolvimento, para você saber se é verdade que no Brasil nós temos muitos servidores. Você vai ver que isso é mentira. Uma mentira propagada pelos meios de comunicação e por essa elite política brasileira que quer tirar dinheiro sempre do Estado do seu próprio bolso e propagada há muitos anos. A segunda coisa é o seguinte, difícil, mas concordei com o aspecto da fala. Acontece, e é importante que aconteça. Veja, a maior atrocidade que existe na esfera pública brasileira são os privilégios. Você acha que é justo um promotor público ter bolsa para comprar livro quando está fazendo curso de pós-graduação? Você acha que é justo penduricalhos como auxílio moradia para um juiz, desembargador que ganha 70, 60 mil, que ultrapassa o teto? Você acha que é justo um juiz ou um desembargador ter 200 mil reais de salário, 1 milhão às vezes recebe em um mês, com um teto constitucional de 39%? Então esse é o principal problema. A segunda coisa, na quarta-feira passada, o presidente da República sancionou uma lei que garante a ele e a outros que recebam mais do que os 39 mil reais. Tem gente que pode chegar a receber 60 mil reais. Todo mundo que tinha 2 cargos cumulativos podem receber. Então, num ambiente como esse, com a cantilena de que vai enxugar recursos, eu falei, veja o número de servidores, veja o salário médio dos servidores, também as disse corretamente. Quem ganha pouco, ganha muito pouco. E você vai ver onde é que estaria uma verdadeira reforma, que infelizmente na quarta-feira esse governo mostrou que não vai fazer, porque fez exatamente o contrário, aumentando os altíssimos salários, o dele, inclusive, do presidente. Ok, Jean, a gente está no finalzinho, Rafael, fique à vontade, Jean. Não, é rapidamente, mas eu não consigo raciocinar, porque eu tenho o tempo inteiro que desmentir mentiras, colocar a verdade. O governo foi obrigado a fazer sancionar pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que o obrigou a fazer isso. O salário do Jair Bolsonaro, não porque ele quis, porque o STF ordenou, subiu menos de R$2 mil. O STF fez isso para atender as outras categorias do governo, do Estado brasileiro, que é muito inchado. E aí sim, com muita gente que tem privilégio. Não é possível tanta mentira no jornalismo brasileiro. A gente tem que falar a verdade. Foi o STF que obrigou o presidente Jair Bolsonaro a sancionar essa lei. Vamos falar a verdade aqui. Primeiro é o seguinte, o STF não obriga o presidente a sancionar a lei. Mas começa por ignorância absoluta. Não existe obriga essa sim, o senhor está enganado. O senhor está enganado. Nunca houve uma determinação do STF obrigando um presidente a assinar a lei, a vetar ou a deixar de vetar. O STF julga se é inconstitucional ou não leis que são feitas pelo Congresso ou que são editadas em medida provisória ou em projetos de lei do Executivo. Ele julga, ele não obriga isso. Não obriga a editar leis. O governo, objetivamente, poderia ter escolhido outra forma de regular isso. Outra forma de regular. Por exemplo, não pagando salários. Porque aqui está essa questão, inclusive, da nomeação de cargos comissionados. Não pagando os valores comissionados para quem ocupa cargo no governo. E acabava com a boquinha, inclusive, dos militares que estão lá mamando. Era uma medida muito simples para resolver o problema da acumulação. Mas não, essa sim, uma lógica nefasta contra os pobres. Porque quem precisa do Estado brasileiro são os pobres, que vão viver aqui agora no Tribunal de Justiça. Eu quero ver como vai ser. Ok. Todo mundo que for contratado vai ser comissionado.
Aí quem contratou, volta o coronelismo, o chicote, porque vai mandar no servidor público. Eu poderia passar a tarde aqui. Quem deu o carro comissionado para ele, ele vai ter que obedecer. Ele vai Esse jornal monólogo, Rafael? Pois não, Jean, pode concluir aí para a gente encerrar o jornal. Eu poderia ficar o dia todo aqui ditando quantas determinações o Jair Bolsonaro foi obrigado a cumprir por ordem do STF. Eu poderia ficar aqui 2, 3 dias. E aí vem o Martiniano dizendo que o presidente da República não é obrigado a seguir o STF. Todo mundo sabe que é. Todo mundo sabe que é. E essa regulamentação de salário, o STF que ordenou que ele sancionasse. Ok, obrigado Martiniano, obrigado ao Jean, obrigado a Desirê, obrigado a Daniel Santana, agradecendo muito aqui a audiência, né, tão grande que a gente tem. Desirê, hoje eu vou dar tchau para você, Desirê. A última vez não tive a oportunidade. Obrigado, Desirê, pela participação. Tchau, eu que agradeço. Sobre essa questão, é ativismo judicial que o STF está fazendo, infelizmente. Fiquem todos com Deus. Muito bem, obrigado ao Martiniano, obrigado ao Jean, obrigado ao Daniel Santana. Vou dar tchau para você também, Daniel. Tchau, Rafael. Um abraço. Um abraço para o Martiniano e para o Jean Paul Lopes, que comanda o Screte de Ouro aqui da Brasil Central. Muito bem, vou passar para Michele Buzon, que tem mais informações. Daqui a pouco tem a equipe do Screte de Ouro. Michele. Tenho sim. Uma ótima tarde para vocês aí. Vamos de informação.